30 anos de idade, uma pessoa jovem, à frente de uma instituição tão grande assim. E a forma como o colégio vê a educação, não só o colégio em si, mas a rede vicentina, né? Porque o colégio ele não está isolado, mas ele pertence a uma rede de educação. Foi um dos meus primeiros clientes, o Colégio Vicentino Santa Cruz. Essa família quer uma educação de qualidade, pautada em valores, e nós estamos ali para oferecer isso. E algo que é muito comum ali no Santa, os pais já foram alunos, né? Os pais foram alunos, os avós também já foram alunos. Então vai indo de geração em geração. Geração em geração. Quando nós pensamos no pai, na mãe, nesse responsável, o que coloca um filho na escola particular? Ele quer exclusividade, porque senão ele ia para esse ensino público que já é garantido por direito nos seus impostos, né? Seja bem-vindo em mais um episódio do O Especialista Podcast. Aqui nesse espaço vamos receber vários profissionais de diversos segmentos e áreas de atuação. E hoje, com muita alegria, eu recebo uma pessoa maravilhosa na qual tenho muita admiração. Ela que é diretora pedagógica do Colégio Vicentino Santa Cruz. Hoje está comigo. Luana, seja bem-vinda. Com muita alegria eu recebo você aqui hoje. Olá, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É uma alegria ter essa oportunidade, conversar um pouquinho. A gente quase não gosta, né, Rodrigo, de conversar? Legal, vai ser um bate-papo bem legal, pessoal. Vamos conhecer um pouco da Lu, ela vai contar a sua trajetória para nós na área da educação. Ela que também é palestrante, né, Lu? Então ela vai falar um pouquinho sobre isso também. E ela é formada em pedagogia. Ela tem especialização em gestão educacional e práticas docentes, saúde mental e desenvolvimento humano, gestão de conflitos também, e é mestranda em educação. Lu, eu vou começar perguntando para você, contar para nós um pouquinho da sua história, onde você nasceu, onde você residiu, se já nasceu em Campo Mourão. Fique à vontade, é contigo. Obrigada. Olha só, fiz 30 anos esse ano, entrei na idade de ficar com juízo, né? É nova, hein? Agora eu sou uma pessoa séria, uma senhora séria. Mas eu não sou de Campo Mourão, não. Olha. Eu sou de Campina da Lagoa. Já ouviu falar de Campina da Lagoa? Opa. É uma cidade pequena, mas uma terra muito querida. Campina da Lagoa, terra de gente boa. Só sai gente boa de lá. Legal, show de bola. Morei em Campina, Rodrigo, até os 19. 19 anos. Até os 19 anos. E sempre estudei com as irmãs. Então tem uma creche das irmãs lá. Não é a mesma congregação das irmãs do Colégio Vicentino Santa Cruz, onde eu trabalho hoje. Mas estudei lá, fui estagiária, voluntária, colaboradora e depois saí de lá com 19 anos. E aí me mudei para Campo Mourão. Na época eu não fazia pedagogia, fui fazer outra coisa da minha vida. Lá em Campina eu fiz magistério. Legal. Fiz magistério, trabalhava lá junto com as irmãs, aonde eu estudei. Mas quando eu terminei o magistério eu falei, eu não quero educação para minha vida. Olha só. Com 30 anos, sendo diretora de uma escola, de um colégio, mas lá no início da minha carreira eu falei, não quero educação. E aí fui fazer outras coisas. Só que não saía da educação, a educação sempre me puxava. E aí eu fui trabalhar aqui em Campo Mourão, e eu lembro que a minha chefe falou assim, olha, se você quiser continuar na educação, você precisa estudar pedagogia. E aí fui, aquele jeito meio, beleza, né, protocolar. Legal. E nunca mais saí, e eu não sei fazer mais nada da minha vida a não ser trabalhar com educação. Yeah. Já fui estagiária, professora, coordenadora, hoje estou na direção do colégio. Teve algum outro trabalho a não ser na educação? Não, nunca fiz nada a não ser na educação. E aí, agora, neste ano, em 2025, eu tenho um formato diferente na minha empresa, porque eu abri, mesmo já trabalhando com educação, coordenação, trabalhei uma época também como assessora, consultora educacional para uma editora, eu abri uma empresa para mim, para trabalhar com formação de professores. Foi aí onde Legal. eu fui trabalhar com as minhas palestras, mentorias, e fui fazendo esse lado aí da minha carreira.
Mas eu ampliei este ano, em 2025, para além da educação. Tinha sempre outros profissionais que perguntavam, você não faz palestra, não faz mentoria para nossa área? E era uma coisa que ficava guardadinha ali. Então, hoje, eu atendo, assim, outras áreas, pensando nesse desenvolvimento pessoal e profissional. Porque Que desenvolvimento legal. é tudo. Perfeito. E você está num colégio, né? Que é um dos principais de Camorão. É uma rede muito forte. São parceiros da revista já há muitos anos, né? Sim. Eu tenho um excelente relacionamento lá com as irmãs, né? Muito legal. Eu trabalho com elas já desde que eu iniciei a franquia. Né? Eles me deram uma oportunidade na minha primeira edição. Foi um dos meus primeiros clientes, foi o Colégio Vicentino Santa Cruz. Olha que coisa boa. E é uma rede muito grandiosa, né? Que impacta muita gente aqui dentro da nossa cidade, aqui em Campo Mourão. Ô Lu, eu tô vendo aqui que você também é casada, tem uma filha. E como que é essa rotina? É uma rotina intensa, né? A minha filha vai para o colégio. Então, eu saí de licença maternidade quando eu voltei ali com... Ela tinha 4 meses, já foi comigo, então ela já é vicentina. Eu até brinco aqui no meu celular, sempre tem a foto dela de uniforme, vicentina. Tá com quanto tempo? Agora ela vai fazer 1 ano semana que vem. 1 aninho. 1 aninho. Está andando, anda desde os 9 meses, pelo amor de Deus. Rápido, hein? Alguém segura essa criança. Agora daqui pra frente. Ela vai pra escola junto comigo. Meu esposo é advogado, então é profissional liberal, tem a rotina dele ali. E aí nós 2 vamos pro colégio de manhã, nós ficamos o dia todo. Ali no colégio eu estou no 3º ano. E assim como você foi acolhido lá atrás, eu também adoro trabalhar ali. A forma como o colégio vê a educação, não só o colégio em si, mas a rede vicentina, né? Porque o colégio ele não está isolado, mas ele pertence a uma rede de educação. Perfeito. No colégio, com 75 anos de história, que este ano é um ano de aniversário, nós estamos ali celebrando, nós já tivemos mais de 63 mil matrículas que foram conseguidas ali contabilizar. A gente imagina que tem mais, mas que foi mensurado ali 63 mil pessoas. Você imagina a seriedade de tudo isso, a trajetória de todas as irmãs. Inclusive, não sei se você viu, Rodrigo, mas nós recebemos uma das fundadoras este ano. Foram 3 irmãs que vieram, fundaram o colégio, uma delas está viva, as outras 2 não mais. 95 anos. 95 anos. Com muita alegria, muito entusiasmo, mais alegre que muitos jovens por aí, viu? E dentro desses 75 anos, assim, é impressionante a forma como que elas lidam, como que elas trabalham, a forma como se vê, se pensa a educação e a seriedade que coloca em tudo isso, né? Ô Lu, uma curiosidade aqui que enquanto você falava, eu estava aqui pensando, qual que é o sentimento e a sensação também 30 anos de idade, uma pessoa jovem, né, à frente de uma instituição tão grande assim. Ao mesmo tempo que é muita responsabilidade, é muito gratificante. É uma sensação de alegria, de gratidão. Olhar para a minha história na educação e falar, poxa vida, dei certo, né? Para algo que lá atrás eu olhava e falava, não quero isso para minha vida. Só que dentro de toda a minha trajetória, por mais que lá no início eu pensei, não é isso que eu quero, porque a educação você tem que ter coragem para ser um educador. Você lidar com famílias, você não trabalha apenas com conteúdos técnicos, e sim com formação de gente, né? E aí quando eu fui ficando, eu falei, não, eu não sou de ficar para fazer qualquer coisa, então eu vou fazer isso aqui dar certo. Então eu sempre fui avançando na educação. Começou como auxiliar? Comecei como auxiliar, mas olha só essa trajetória. Então vai lá, conta pra nós. Quando eu fui fazer magistério, eu fiz junto com o ensino médio. Então eu fui estagiária pela primeira vez, eu tinha 14 anos. Nossa. Era muito Mocinha cedo. de tudo. Muito cedo, porque eu fui fazer o estágio, então fui contratada ali aqueles 2 anos. Quando finalizou o processo do estágio, a irmã na época me contratou pela instituição. Então eu fiquei dos 14 e 15 sendo estagiária pelo programa da época, 16 e 17 contratada pela instituição. Pelo colégio. Com 18 eu assumi minha primeira turma oficial no registro, mas com Como 16... professora. Como professora. 18 anos, 18 pegou a anos. primeira turma. Sim, mas com 16 e Caramba. 17 eu já assumi ali não tão oficialmente, não assinava e tudo mais, mas eu tinha uma turma.
Que legal. Exatamente. E aí, nessa trajetória toda, eu também fui coordenadora pedagógica com 21 anos. Nossa, e como que foi, assim, a primeira turma? Qual que é a lembrança que você tem? A lembrança, esse meu jeito natural, animada, vamos fazer acontecer, dar tudo certo. A minha primeira turma, eu trabalhava com crianças de contraturno. Então, eles iam para a escola no período regular de manhã e eles iam para essa creche no segundo turno. Então, tinha de manhã, que estudava comigo, que ia para a escola só à tarde, e vice-versa. Então, eu tinha 35 alunos de manhã e 35 alunos à tarde. Ai, meu Deus. Se chovia, Rodrigo, no meio do almoço ali, os da manhã não iam para a escola, porque como que eles iam para a escola a pé? Eles ficavam ali, porque não ia pra rua. Eles ficavam ali. Eu ficava com 70 e eu era regente sozinha. E dava conta. Isso tudo com 18 anos. Tudo com 18 Nossa anos. Senhora. E dava conta, porque pra mim todos os desafios eles sempre foram presentes. Eu sempre via a realidade da situação. Mas vamos lá, isso aqui que eu tenho, nós vamos fazer o nosso melhor. O Mário Sérgio Cortella tem uma frase que ele diz: faça o seu melhor na condição que você tem. Porque o dia que você tiver condições melhores, você vai fazer melhor ainda. E isso, para mim, era a minha realidade. Depois eu assumi uma coordenação com 21 anos. Nunca tinha sido gestora. Já em Campo Mourão? Já em Campo Mourão. Campo Mourão. Nunca tinha sido gestora, mas tinha uma inclinação muito inata para a liderança. Legal. E aí, quando você pergunta da minha primeira turma, e eu penso também na minha primeira coordenação, precisa de estudo. Precisa de prática, precisa de experiência, mas conta muito também essa percepção, esse feeling. Eu sou uma excelente professora, tenho esse entendimento da minha trajetória, mas eu sou muito melhor gestora. Que legal. E então isso que vem de dentro, que é missão, eu percebo em mim, mas tudo isso não se sustenta sem técnica, sem estudo, sem conhecimento, sem evolução. O processo na liderança, ele é muito rápido, as pessoas mudam muito rápido. Um cenário que é hoje de um formato, um ano depois ele já é completamente diferente. Lidar com as pessoas é completamente diferente. Então eu fui também na liderança me aperfeiçoando, que aí eu fui fazer essas pós, olhando para o professor, para a formação de professores, para essa liderança escolar. E agora estou aí mestrando em educação. E muito feliz. Mas também olhando para essa trajetória com muita felicidade de estar num colégio de 75 anos e sendo a primeira diretora leiga deste colégio, porque até 2024 todas as diretoras foram irmãs. Isso é verdade. Apesar que as irmãs às vezes me chamam de irmã, mas eu sou casada, tá? Legal. Eu lembro muito da irmã Lúcia, da irmã Lucilene, depois veio a Carmen, né? Uhum. Agora a Dirce também. Sim. Que legal. E fala um pouco para nós de gestão de pessoas, né? Que eu vejo que o grande desafio hoje no comércio, né, de forma geral, é lidar com pessoas. E também na tua área, né, você tem especialização nisso. Como que é? Como que você lida ali com as famílias, também tem que lidar com o corpo docente, né? Como que é o teu trabalho no dia a dia, Lu? Então, hoje eu tenho um estudante, que eu tenho crianças lá de berçário ao 3º ano. Eu tenho os professores, os coordenadores, que é uma equipe pedagógica bem completa, e os familiares. Nós chamamos tudo isso de comunidade educativa. Perfeito. E essa comunidade educativa, todos estamos ali nessa mesma unidade com os mesmos pensamentos em comum. Essa família quer uma educação de qualidade, pautada em valores, e nós estamos ali para oferecer isso. Porém, quando eu penso no estudante, nós temos que ofertar o melhor para ele. Quando ele é criança, o relacionamento no sentido do que ofertar é muito mais com o pai. Com o adolescente, ele participa ativamente do seu processo de ensino. Então, ele vem, ele pede, ele participa, ele cobra, ele questiona. É um estilo de relacionamento. E aí você vai lidar com isso, com essa fase do adolescente que todos nós já fomos um dia e sabemos exatamente como é. E não é uma fase fácil, né? Não é uma fase fácil, sofre bastante, mas tem aquela garra, tem aquela vontade muito gostosa. Quando nós pensamos no pai, na mãe, nesse responsável, o que coloca um filho na escola particular? Ele quer exclusividade? Porque senão ele ia para esse ensino público que já é garantido por direito nos seus impostos, né? Quando ele vai para uma escola particular, ele busca um olhar diferenciado. Quem é esse aqui?
Não é um número. Não dá para ser um número. E aí, nesse atendimento, nesse relacionamento, eu preciso saber quem ele é, quais são as necessidades que essa criança, que esse adolescente precisa, o que essa família tem buscado. Muitas vezes nós precisamos entender até mesmo esse histórico dessa família, de onde vem. Muitos começam com a gente ali, já vai pro berçário e já fica. O terceirão já se forma ali, estando ali desde 2 anos. E algo que é muito comum ali no Santa é os pais já foram alunos, né? Os pais foram alunos, mas agora nós estamos eu acho muito interessante. De que os avós também já foram alunos. Então vai indo de geração em geração. Geração em geração. E aí esse pai que paga, que faz um investimento numa escola com uma estrutura, né, considerável, ele quer uma educação de qualidade. Então, é um pai que está dentro da escola. E é o que nós queremos, uma família que participa frequentemente, ativamente, não fica se sentindo... Só deixa ali, deixa acontecer. Não. Ah, mas é adolescente, o que está acontecendo? Pai, você vai saber o que está acontecendo. Porque nós comunicamos a família. Nós sabemos que não é a política de muitas escolas pelo Brasil, quando chega ali nos adolescentes, começa a resolver com o próprio adolescente. Por mais que nós chamamos esse adolescente para a responsabilidade, é muito crucial a família ficar sabendo. E aí a gente faz esse envolvimento. Agora, quando a gente fala de professor e de colaborador, em cenário Brasil, nós temos uma classe que precisa de atenção. O professor precisa de valorização, o professor precisa de acolhimento. E nós temos 7 valores lá dentro da nossa pedagogia, nós temos uma proposta exclusiva, e uma delas é esse acolhimento. Olhar para esse professor, tentar entender o que ele precisa, dar condições para ele trabalhar. Perfeito. Então, junto com ele, não está ele e uma coordenadora pedagógica. Está esse professor, uma coordenação pedagógica, uma psicóloga, uma psicopedagoga, uma assistente social, uma pastoral, uma orientação, uma direção para dar esse suporte. Tem os desafios de todas as salas de aulas que a gente possa imaginar, que a gente não está lidando com máquinas nem papéis, né? Cada vez mais desafiador, né, Lu? Cada vez mais desafiador. Muitas pessoas desistindo da profissão, a gente olha num cenário assim, geral, sabe? Mas todas as vezes que a gente conversa com os professores, agora recentemente eu chamei eles para conversas individuais, sempre busco chamar, perguntar se está tudo bem, porque isso faz parte da gestão de pessoas. Olhar no olho dela e perguntar o que eu posso fazer por você, o que a empresa pode fazer por você, para a gente chegar na alta performance do nosso trabalho. E nessa escuta, todos eles falam, nós gostamos de trabalhar aqui, nós nos sentimos bem em trabalhar aqui, então é muito satisfatório ouvir tudo isso. Agora, nessa gestão de pessoas como um todo, superar os maiores desafios é olhar cada um com individualidade, seja o aluno, seja o professor, e falar, eu enxergo você, e extrair o que ele tem de melhor e pegar na mão dele, olhando para aquilo que ele não tem de melhor, porque ninguém é 100% perfeito e ninguém é 100% imperfeito. Então a gente olha para esse profissional, olha, vamos potencializar isso aqui, porque aqui você é excelente, e vamos dar a devida atenção nisso aqui que não tá legal, e aí a gente cresce. Precisa equilibrar, né? Precisa a cobrança com o que o profissional pode entregar também, né? Dentro da característica de cada um. Exato. Então existe todo esse acompanhamento ali e é contigo. Sim. Você observa ali os profissionais, né? Sim, diretamente nós temos as coordenações que vai fazer essa observação, entrar em sala, junto com o professor. E aí, por trás dessas coordenações, sou eu. Então, eu também faço esse acompanhamento com elas, né? As próprias coordenações. Com elas, aí o tempo reduz mais. Então, elas acompanham mais próximo o professor. A hierarquia que fala, né? Exatamente. E eu acompanho elas mais próximos. E aí, fazer esse dinamismo todo aí para mais de 700 estudantes dentro do nosso ano letivo, que é o que a gente tem hoje, em números aí de educação infantil ao ensino médio, e em média 140 colaboradores. E perguntar isso agora, 140 colaboradores. Em média ali bastante. Vai ser uns 80 professores, o restante administrativo, bem militar, eles são muito envolvidos também no nosso processo. Estava falando para você que nós temos uma pedagogia exclusiva. Então, a rede escreveu uma pedagogia própria, onde a gente se entende como escola, se denomina como católica e também vicentina. Ali estão os nossos valores e toda a nossa proposta de como trabalhar.
E aí, inclusive, quem é até lá do bem-estar, que a gente chama ali do pessoal da limpeza, que cuida do nosso bem-estar da escola, eles também recebem essa pedagogia, estudam juntos essa pedagogia para todos estarem no mesmo clima organizacional e entendimento de proposta. Desde o porteiro, desde a recepcionista, todo mundo. E quais são os principais valores ali? Fala em pilares. Que está montada a educação do Vicentino. Então nós temos 7. Será que a minha cabeça é boa? Pode falar só 3. Cobro de vocês, se vocês levarem de 7, vamos lá. Colocando a saia justa, hein? Espiritualidade, criatividade, acolhida, diálogo, colaboração, solidariedade, sustentabilidade. Arrasei, são 7. Destaca 3 para nós. Espiritualidade, acolhida e diálogo. Legal. Então, isso que está montado ali, o plano de educação da rede. E quantas unidades hoje, Lu? Você sabe dizer? Sei, nós temos... Espalhadas pelo Brasil? Pelo Brasil, não vou lembrar de cabeça, mas nós somos concentrados na região do Sul. Então, no Sul, nós temos a província que fica em Curitiba e nós somos em 11 unidades. Legal. Em média, 6, 7 mil alunos. Em toda a rede. Só na província de Curitiba, né? Que nós estamos localizados. Depois nós temos outras províncias pelo Brasil e de cabeça eu não vou lembrar, mas tem muita gente. Tem muita gente envolvida. Muita irmã, muito colaborador, muito estudante, muitas famílias. E fala pra gente qual que é a missão hoje do colégio, né? Quando vai buscar uma vaga pro filho, né? Ali naquela primeira abordagem. A pessoa fala, eu vim conhecer a instituição, vocês apresentam a casa para eles e tudo mais. Fala um pouquinho da missão, né? Nós já falamos dos valores, a missão do Colégio Vicentino Santa Cruz, que vocês estão pautados. Sim, a nossa missão é fazer educação de qualidade. Essa é a missão. Quando a gente vai pensar na visão, ofertar essa educação da melhor maneira possível. Então, ali na nossa proposta, nós temos missão, visão e valores, né? Quando esse pai, essa família vem para a escola, ele já não sai entrando assim, é porque eu quero. Né? A gente faz uma apresentação já concentrada dentro da etapa que ele vai frequentar. Então, por exemplo, vamos receber uma criança de educação infantil. Vai ser agendada uma visita para coordenação, dar toda a atenção necessária para esse atendimento. Escola, o dinamismo é um vai e vem toda hora, então não dá para chegar e entrando, né? Então, feito o agendamento. Feito um agendamento ali. Aí nós temos uma sala específica, a gente chama de sala de matrículas. Ali essa coordenação vai atender. Vai mostrar nossa pedagogia, vai mostrar nossa proposta, quais são os diferenciais da etapa em questão, e aí ela vai fazer todo um conhecimento físico, né? E aí depois ela fica liberada para fazer esse processo de matrícula tendo vaga. Porque nós não temos vagas em todas as turmas, porque nós crescemos bastante ao longo do tempo. Nós não trabalhamos com superlotação. Então, não vai se ver ali numa sala de educação infantil 20 e tantas crianças. É um número reduzido para dar uma qualidade, então chega num ponto, pode ser que ele entra em uma fila de espera. Inclusive, a sala da minha filha não tem vaga mais. O berçário não tem vaga. Então, existe toda essa organização, né, para quem tem interesse em fazer uma matrícula. Existe. Falando um pouquinho, fala para nós um pouquinho da apostila. Eu acredito que é muito interessante. Então, quando ele vai nesse processo, a gente chama de sondagem, conhecer a escola, a gente também mostra o material. Nós somos parceiro do Sistema Anglo de Ensino há 16 anos. Eu estive agora em início de maio, na convenção do Anglo, e observando toda a nossa trajetória com eles é muito legal, porque a gente acredita muito na proposta, como eles trabalham, e faz muito sentido para nós. É um material extremamente denso, que puxa o aluno para estudar, mas é isso que nós queremos. Existem muitos materiais no mercado, né? Só que há 16 anos ele faz sentido para nós. Encruxar o aluno, dar ritmo de estudo, aula dada, aula estudada, é uma coisa que o Anglo fala muito. A condição de formar esse professor, ele dá muita opção de formação continuada para o professor. Nós temos uma assessoria muito presente, nós temos uma consultora educacional que nos presta um excelente atendimento. Então, com o material Anglo, nós utilizamos a partir de 3 anos. Legal. E aí nós vamos até o ensino médio.
E aí nós temos alguns parceiros que complementam aí esse material. Nós usamos o material do OPE do Leo Freiman, que é da FTD, pensando nessa educação socioemocional, ajudando esse aluno a se entender como gente, se conhecer, se frustrar, lidar com sentimentos. Nós temos também o nosso programa bilíngue, que foi implantado em 2020, da Richmond, da Santillana. Legal. Nós utilizamos ele a partir do nível 4 e vai... Hoje nós estamos até o 5º ano, depois a gente vai mais para frente, que a gente foi fazendo gradativo. Fomos implantando, assim, enfiando tudo para dentro, né? Tudo feito um estudo, né? Exatamente. E ensino religioso nós usamos a SM. Então a gente tem várias editoras ali que complementam essa proposta do que nós acreditamos. Legal, vou te fazer uma pergunta agora. Ai, tá? meu Deus. Essa pergunta eu já recebi ela. Já me fiz, né? Como a gente tem um contato muito legal com o colégio, né? Vou passar ela para você. Lu, lá no Colégio Vicentino Santa Cruz, é só para católico? Fácil. Não, não é só para católicos, tá? Nós somos abertos e respeitamos. O respeito, a palavra respeito não está descrita especificamente nos 7 valores, mas ela caminha pelos 7 de uma maneira muito tranquila. Quando nós pensamos em espiritualidade e nos denominamos sim como escola católica, não significa que o nosso cliente tem que ser batizado, assíduo, comprometido com a religião católica. Legal. A maioria dos nossos estudantes são católicos. Mas nós temos estudantes evangélicos, nós temos estudantes que não professam nenhuma fé, nós já tivemos estudantes muçulmanos. Olha, que eu tenho que orar assim, nós somos abertos, nós estamos ali para fazer uma educação de qualidade independente. O que a gente faz e também o que a gente pede? Nós respeitamos a religião do nosso estudante, dessa família, e também solicitamos que sejamos respeitados. Então é uma escola que tem uma capela, né? É uma escola que tem santos pela escola, nós celebramos as datas comemorativas do calendário católico. Então, por exemplo, na Quinta-feira Santa nós não trabalhamos, nós não ofertamos dia letivo de aula, é um dia santo para nós. Existe um posicionamento da escola católica. Existe um posicionamento. Nós nos entendemos como escola católica vicentina. Nós nos entendemos nessa tríplice entre escola, qual é o papel da escola nesse cenário da atuação de hoje, de uma educação atual, católica, qual é esse viés, né? Perfeito. E vicentino, que são pautados aí nas Irmãs Filhas da Caridade, vindo de São Vicente e Santa Luísa. Exato. O colégio, né, existe um apoio, né, religioso, né, igual você falou, porém também é um acompanhamento, né? O colégio, ele não vai, né, se eu estiver errado você pode me corrigir, não vai ensinar a criança a rezar, né? Vai ali acompanhar, tem a Bíblia infantil. Tem. Esse ensinar a rezar é implícito, né? Então, por exemplo, nós temos no início da manhã e no início da tarde as orações. As orações, legal. Então, tem, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Cada dia tem uma professora ou até mesmo uma turma que faz essa motivação. Faz uma reflexão também. Da oração. Então é tudo muito, essa espiritualidade, essa conexão de si mesmo com algo maior. Nós denominamos como Deus e nos entendemos assim, mas há pessoas que não. E há pessoas que reconhecem, não chamo de Deus, mas tem algo maior que nos rege aqui. Legal. Essa espiritualidade é muito mais do que no valor da espiritualidade, é muito além da religião. É ser bom para mim mesmo, fazer o bem, não prejudicar ninguém, se entender como gente, irmãos nessa casa comum, que todos nós estamos aqui para cuidar dela e cuidar uns dos outros. Nesse sentido, é a nossa espiritualidade. E aí as orações, esses momentos de reflexão, as participações na capela, não é nada obrigado. Sim. Né? E no próprio ensino religioso, quando nós pensamos ali do 6º ano para frente, que são maiores, é apresentado também, esse estudante precisa conhecer o fundamento de outras religiões, isso cai no vestibular. Então nós não nos negamos a isso apresentando só a religião católica.
Não. Interessante. O adolescente, ele tem contato, os próprios materiais são preparados para isso, para apresentar para esse estudante as outras religiões, porque ele precisa ter conhecimento de mundo. Ele pode se denominar católico, ele é católico ou não, mas e quais são as outras? De onde vêm? O que fazem? Nem que acreditam, né? Nesse sentido. Que legal, muito interessante, né? Porque assim, eu já recebi essa pergunta. Eles perguntam. O pessoal, nossa, mas lá é só para católico? Será que eu sou evangélico? Eu posso colocar o filho lá? Né? Existe muito essa dúvida, porque há sim uma preocupação, né, com a criança, principalmente tratando de religião. Sim. Né? Porque nós nos deparamos alguns anos atrás, falava bastante sobre a ideologia de gênero, né? Até aproveitando o teu conhecimento, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tema também, né? Se essa pauta já é uma pauta resolvida, se está apenas escondidinha, o que você tem para dizer para nós? Eu acho que é um tema que ele vai e vem. Eu acho que na educação, quando ele surgiu ali, mais forte foi em 2014, 2015. Voltou ali próximo à pandemia também, né? Teve aquele murmúrio. Do tempo que eu estou na educação, onde eu mais vi frequente, o início, assim, para mim, era no início de tudo que eu tinha vivenciado e estudado, foi 2014 para 2015, que veio assim, meu Deus, as escolas vão limpar os banheiros e, meu Deus do céu, né? Eu lembro disso, depois parou um pouco, foi voltando, pandemia, depois parou novamente. Hoje, nós reconhecemos a necessidade de cada um, no seu cada um. Respeitamos completamente. Mas dentro de uma escola, por exemplo, de uma criança, hoje, nós não temos essa possibilidade de fazer um banheiro unificado. Né? Então, essa menina vai em um banheiro, se ela precisar de um apoio, de uma ajuda, vai ter outra mulher, outra menina. A mesma coisa do menino. E dentro dessa formação humana, isso é muito esclarecido para nós. O banheiro masculino, banheiro feminino. Então, dentro da formação humana que nós repassamos e contribuímos junto com essas crianças e com essa família, isso é... Existe um olhar direcionado para isso. Existe um olhar direcionado para isso. Agora, como as coisas vão caminhar em sociedade para o adulto, por exemplo, né? Igual a gente tem um banheiro na recepção. Esse banheiro vai ter que ser de algum formato, e isso vai depender de como que a sociedade caminha. Mas dentro da escola, um olhar é a menina no banheiro da menina, o menino no banheiro do menino. Perfeito. Entra no respeito, né? Sim. Respeitamos todas as escolhas, porém o nosso posicionamento é esse. Então as famílias também têm essa segurança, né? Sim, sim. Isso é legal. E ali, como nós estamos lidando com crianças e adolescentes, isso é muito específico também. Isso vai emergir mais ali no adulto, né? Quando ele já tem uma responsabilidade e ele se assume de outras formas. De outras maneiras, e aí ele vai buscar essas questões. Mas enquanto criança e adolescente que estão ali sobre os nossos cuidados, nós temos essa clareza de que as coisas estão cada um no seu viés natural. Sim, legal. Isso é importante para as famílias, né, Lu? A família que está assistindo o nosso episódio, né? Saber que o colégio tem esse olhar atento para essas situações, mesmo respeitando cada um, existe sim um posicionamento. E avançando, falando um pouquinho de tecnologia, a gente vê o avanço da informação muito forte. Né, chegando também, já está dentro das escolas, já está nas empresas, enfim. Lá no Santa Cruz, como que vocês observam? Quais são os desafios? Por quê? Eu te pergunto isso. A criança está cada vez mais cedo com o aparelho na mão. Sim. Então eu quero que você comente sobre isso. E assim como a questão da ideologia de gênero, qualquer outro assunto, nós somos um colégio tradicional. Então, por mais que nós temos temas de inovação, de olhar para a atualidade, alguns valores não se perdem no momento. Então, por exemplo, a tecnologia, ela é essencial para a formação. Não adianta a gente falar, olha, estudante, isso aqui é um monstro, não presta. Porque presta. Qual que é o papel da escola? Ensinar ele a ter sabedoria e autonomia. Porque existe um caminho dentro das possibilidades que leva ele para lugares que não é o que a família quer para essa criança, esse adolescente. Então, qual que é o papel da escola mediante a tecnologia?
dar condições do aluno ter autonomia de aprender a lidar com isso, com essa ferramenta da melhor maneira, usar ela a seu favor e não contra a si mesmo. Então, hoje, por mais que há um avanço aí, nós tivemos ali na pandemia muito uma ascensão dos Chromebooks para as escolas, nós inclusive chegamos a utilizar na pandemia com o ensino médio, mas fizemos uma análise que não era condizente com a nossa realidade. O nosso estudante gosta sim do Chromebook, mas ele ainda precisava e queria escrever no seu livro. Então, nós demos um passo atrás. Então, a gente olha para a tecnologia como muito bem-vinda. Inclusive, a gente tem projetos aí para 2026, olhando ainda mais para essa tecnologia, mas não substituindo ele pegar a sua caneta, o seu lápis e escrever. Esse estudante precisa saber fazer uma redação, ele precisa saber escrever, ele precisa entender da esquerda para a direita, ele precisa entender uma noção de espaço, de folha, de tudo. Legal. E aí a gente olha para essa tecnologia sim como bem-vinda, mas não substituindo no tradicional que a gente tem. Tem que ter esse cuidado, né? A tradição com a inovação. Exato. Saber conciliar para não se perder. E aí que está o nosso equilíbrio. Inovação sim, mas sem substituir a tradição. A tradição, que é o que já deu certo. Já deu certo e é a nossa essência. Se nós tentarmos mudar, não vai ser a nossa essência. Essa é a nossa essência. Teve um dia com o Lorenzo, que é o meu mais velho, ele chegou assim, pai, você compra um iPhone pra mim? Eu falei, opa, não, mas já com 8 anos? Eu falei, não, nem o pai tem, explicando pra ele, né? Então, é assim, porque vai nos lugares, vai num restaurante, porque é uma sociedade, tem pais que dão nessa idade e tá tudo certo, né? Eu respeito, mas lá eu optei por não dar. E pra explicar? Que hoje as crianças estão questionadoras. Ah, mas por quê? Eu vi um amiguinho lá no restaurante, ele tem a minha altura, aparentemente a minha idade, ele tem e eu não tenho. Sim. Então tem que saber levar essa situação. E lá no colégio também, pessoal, tem essa possibilidade, é restrito, né? Horário de aula não se pega em celular. Nem como que tem... Como que vocês fazem? Porque é um desafio, né, Lu? É um desafio. Até 2024, eles poderiam usar no intervalo. A gente sempre trabalhou no formato, Rodrigo, onde eles pudessem usar também com sabedoria, mas mais socializar, porque no intervalo precisam brincar, precisam conversar. Existem adolescentes e crianças que quando eles estão com isso aqui na mão, eles não conseguem olhar para as pessoas. É só isso aqui que importa. Então, a gente sempre teve esse trabalho. Porém, veio uma normativa, né, legal, proibindo o uso de celular nas escolas pelas crianças e adolescentes. Exato. Saiu recente, né? Início do ano. Então, existe hoje uma lei. Uma lei. Então, eles não podem, que proíbe. Então, por exemplo, quando a gente quer fazer algo ali com o adolescente direcionado na tecnologia, a gente precisa ofertar. Então, a gente tem um laboratório de informática, onde a gente consegue fazer esse trabalho com eles, e onde a gente está trazendo aí inovações para 2026, mas ele não pode usar o celular na escola. Então, nem na hora do intervalo. Foi aí que nós lançamos, efetivamente, o recreio dirigido. Onde nós temos um professor, ele vai para o pátio, vai direcionar as brincadeiras e os adolescentes amam. Inclusive, quem não nos segue ainda, vai no nosso Instagram e veja a nossa diretora, a irmã Dirce, jogando bola com eles. Que legal. Fantástico. Eles foram jogar, não era bola, era vôlei. Eles ganharam, eles foram para cima dela, assim, a gente faz às vezes alguns jogos no intervalo, 20 minutinhos com os professores. Meu Deus do céu, eles vão assim, entram num cenário assim de, poxa, eu nem percebi que o celular não estava aqui, não me fez falta, porque eles vão brincar mesmo, vão conversar, vão interagir, vão jogar, e aí nós professores fazemos essa contribuição para que eles se sintam à vontade. E daqui um pouco nós vamos falar das irmãs também, vou fazer algumas perguntas, só para finalizar esse tema, e como que é com a família, Lu? Porque assim, existe agora uma lei recente, que a gente está comentando agora, e como que é a família? Teve alguma oposição? Teve questionamento? O pessoal aceitou tranquilo? Como que foi?
O único questionamento que teve para os pais de adolescentes são os que moram fora, porque nós atendemos Campo Mourão e região. Então, esse adolescente, vamos supor, vem de Mamborê. Ele sai de casa super cedo, ele precisa se comunicar com a família. Cheguei, estou bem. Ele vai chegar em casa mais tarde do que os outros colegas. Às vezes ele precisa ir no restaurante fazer um Pix para comprar a sua alimentação. Então, o único questionamento foi nesse sentido. Escola, como que vai ser nesse formato? Então, nós combinamos que esses estudantes, ou qualquer outro que precisa se comunicar com a família, que fica ali até um pouco mais tarde, eles podem trazer, mas fique na bolsa. Legal. Principalmente esse que mora fora. Ele precisa ter um contato com a família. Vai ter um contato com a família. Exatamente. Os outros a gente fala, olha, não traga, realmente não pode, mas quem tem que ter algum contato exclusivo por alguma situação, e aí entra a individualidade. Olhar para a necessidade dessa criança, desse adolescente e ver por que ele precisa. Legal. Então, se ele traz por esse tipo de comunicação, ele só pode usar quando ele sai da escola ali, que ele está esperando o ônibus lá na saída. Legal. Para se comunicar com a família. E as nossas famílias são muito tranquilas. É isso, então vamos lá, nós vamos trabalhar junto. Né? Respeita demais. Nós não somos de ter problemas com família. Os pais que nós temos, os familiares que nós temos são muito parceiros. E isso é muito bom da gente trabalhar. Confiança no colégio também. Muito. Né? E também os adolescentes que a gente tem, olha, é difícil você ver um cenário como a gente vê ali. Tem os sapecas? Tem, com certeza, todas as escolas têm. Mas, Rodrigo, nós temos uma clientela muito vicentina. Que legal. É muito assim, muito vicentina. Respeita, entende. Eles jogando bola esses dias, e aí um menino acertou a bola em uma colaboradora. Meu Deus, me desculpe, foi sem querer. Naturalmente, ninguém precisa ir lá dizer, olha, você precisa de... Natural. Que legal. Esses valores, principalmente quem estuda ali a vida inteira, esses valores estão neles desde sempre. Isso é muito, muito gostoso, assim, sabe? Que legal. E para tudo acontecer bem, também precisa da família, né, Lu? Acho que a participação da família é primordial para a educação do filho. Sem a família, a gente não consegue fazer um trabalho sozinho. Legal. Existem as reuniões, né, com as famílias, fechamento de bimestre, trimestre, né? Sim, nós temos a do início do ano, onde é geral, bem grande, a gente fala com eles, pensa junto nas expectativas para o ano, traz a família para dentro da escola. Mostra o planejamento, né? O calendário, olha, tal dia aqui, você fica esperto. Mas nós temos também essa do trimestre, então no trimestre não é apenas entregar o boletim, porque entregar por entregar, o sistema entrega. Coloca lá no digital e fala, pai, veja a nota do seu filho. Mas não é isso que a gente quer. Então vem para a escola, sábado de manhã, no horário que eles estão exclusivamente para isso. Já teve outros momentos que a gente entregou em dia de aula, só que a gente tem que dar atenção para o estudante e atenção para a família. Então a gente faz no sábado, entrega para essa família com calma, conversa com ela, vê o que precisa ser corrigido nessa rota que talvez não esteja legal e se alinha para o próximo trimestre. E assim a gente consegue caminhar de uma maneira muito parceira realmente. Que legal. E falando de Vicentino Santa Cruz, eu estava aqui pensando, tem uma participação também muito forte na comunidade, né? Uhum. Você pode comentar sobre isso? Né? Hoje a Rede Vicentina contribui muito com a sociedade mourãense, é isso. Né? Na parte de religião estão inseridos na igreja, mas também tem ali alguma contribuição, como que é? Sim, tem os trabalhos, porque assim, existe uma humildade também de não ficar falando, olha, as irmãs foram lá e fizeram isso. Não, sim. Mas a participação delas é muito efetiva. Por exemplo, na festa junina. Então, nós temos uma APMF que é responsável pela festa junina. Já sentam ali com as irmãs na reunião da APMF. Para qual entidade nós vamos ajudar? Isso, exatamente. Então tem sim. As próprias irmãs, elas têm vários projetos. Tem o nome é bem legal, não vou lembrar de cabeça. Tem um número, a casa e um número. De aquele número de casas que elas fazem e arrecadam ali para entregar para pessoas que precisam. Na própria Páscoa. Na Páscoa, nós ensinamos os nossos estudantes que eles vão acabar ganhando chocolate, e isso é uma questão comercial ali. E como que nós podemos fazer a Páscoa de outra criança feliz? Legal. Então, nós temos a Páscoa solidária. Mas aí tudo tem sentido.
Então não é, olha, traga aqui uma caixa de chocolate. A gente vai fazer uma doação. Vai uma espiritualidade para casa, para se rezar com a família, e daí junto com aquela espiritualidade vem uma sacolinha se ele puder contribuir. Quando é contribuído, escolhe ali as entidades que sempre a gente ajuda, leva-se as crianças junto. Então agora mesmo foi fazer a entrega, eu acho que foi na PAI, não vou lembrar de cabeça. Uma turma, acho que foi a turma que mais arrecadou, foi junto. Nossa, isso é uma vivência para eles. Uma experiência bacana. Uma experiência. Caridade, né? De caridade, de olhar para a realidade. Então a gente envolve os estudantes. Então dentro da participação ali, tem os vicentinos da igreja mesmo, que fazem esse tipo de trabalho, mas o nosso caso ali do colégio, ele vai fazendo mediante, assim, essa orientação das irmãs. A presença das irmãs ali no colégio, ela é essencial e o colégio só está ali, só existe ali por conta da presença delas, que vieram em missão para cá e permanecem nessa missão. Legal, existe uma rotatividade, né? Vamos falar agora um pouquinho das irmãs. Vamos. Né? Que eu já recebi várias perguntas também. Rodrigo, como que é? Né? Como que é as irmãs? Porque nós percebemos que elas são um pouco restritas, né? Ficam ali mais no colégio. Então fala para o pessoal que está acompanhando, Olu, um pouquinho sobre as irmãs, né? Quando você chegou, quem que era ali a diretora? Irmã Lucilene. A irmã Lucilene. A Lúcia ainda estava ou não? Eu tive um trabalho ali, foi pequeno período, em 2015, logo quando eu cheguei em Campo Mourão, na época da irmã Lúcia, eu trabalhei ali. Então, a irmã Lúcia me contratou naquela época. Depois eu fui para outras instituições. Quando eu voltei, era a irmã Lucilene. Foi a irmã Lucilene que me convidou a voltar. A irmã Lucilene ficou... Então, pensando nesse todo, né? Nós tivemos de diretora 11, 12 irmãs. Aqui em Campo Mourão. Aqui em Campo Mourão, deram 75 anos. E aí, quem é de Campo Mourão há muito tempo vai lembrar da irmã Geralda. Eu já ouvi falar muito dela. Você não conheceu ela, né? Não conheci. Eu cheguei aqui em 2017. Ah, sim. Eu já tratei com a Lúcia e com a Lucilene. Entendi. A irmã Geralda teve 3 mandatos de direção. O pessoal aqui de muito tempo gosta muito dela, tem colaboradores da época que ela era diretora. Aí na sequência da irmã Geralda já veio a irmã Lúcia. A irmã Lúcia ficou uns 10, 11 anos também. E aí junto, logo que a irmã Lúcia veio, já veio a irmã Lucilene. É um período que elas ficam, né? Inicialmente elas vêm para 3 anos. 3 anos. Podendo prorrogar para 6 e podendo prorrogar para 9. Caramba. Mais ou menos ali. E aí, depois da irmã Geralda, a irmã Lúcia, um tempo grande, depois a irmã Lucilene, um tempo grande também, e a irmã Lucilene, agora no final do ano, foi transferida, foi para um colégio de Curitiba, no primeiro colégio da província, que tem 120 anos, mais que nós. E aí veio a irmã Dirce. A irmã Dirce era a nossa provincial, que eles costumam dizer, tipo a madre, assim, sabe? E ela estava ali na província, sendo provincial 6 anos, já tinha trabalhado em escola também, já tem experiência de escola, de colégio. E a irmã Dirce veio agora no início de 2025. Mas junto com ela, sempre tem outras irmãs trabalhando. Então, na própria pastoral escolar, onde a gente pensa muito nessa dinâmica da rede, tem uma pastoralista, sempre uma leiga e uma irmã. Então, nós temos uma irmã ali, que é a nossa irmã Edna. Junto com os estudantes, na dinâmica do todo, tem a irmã Mônica. Conhece a irmã muito ativa, hein? Que recebe você às vezes lá. Como ela é ativa, né? Super ativa. A irmã Mônica foi professora há muitos anos de português e inglês. Escreve super bem, ajuda muito nos anos iniciais, correção de caderno, essa raiz da sala de aula era maravilhosa. Que legal. Nós temos hoje então, a irmã Dirce, a irmã Edna, a irmã Mônica, temos a irmã Carmen, que faz parte do nosso RH, do nosso financeiro, e temos a irmã Iseta, que é uma irmã idosa que fica na casa, que delas tem a comunidade da casa também. E a missão delas, elas vieram para o colégio, então elas nem sempre estão tanto na sociedade, vai ver na igreja, nas ações da igreja. A irmã Edna faz um trabalho na penitenciária. Olha. Então, junto com a pastoral carcerária, nós temos a irmã Edna. Porque as irmãs dedicaram a vida delas, né? Existe todo um contexto religioso, né? Religioso, de obediência para onde se vai, mas disposição à missão.
né? Elas têm muito, o chamado delas está muito voltado ao serviço do pobre. Só que esse pobre não necessariamente o pobre de recursos financeiros, né? Então esse olhar para o outro, esse é fantástico. E aí nós temos 5 irmãs que moram aqui. Atualmente, às vezes fica menos, às vezes fica mais, nessa rotatividade aí que elas têm. Olha, eu confesso pra você, Lu, eu não consegui despedir da irmã Lucilene, eu não acredito. Da Lúcia, ó, até, irmã Lucilene, se você estiver nos vendo, né, um forte abraço pra você, saiu de fininho, né, nem deu tchau, a irmã Lúcia eu consegui despedir. Quando eu fiquei sabendo que ela ia embora, fui lá, dei um abraço, não é igual a Lucilene, eu só fiquei sabendo. A irmã Lucélia Capou o gato. Ela até chegou a escrever os pais agradecendo, deixando um abraço. Olha, acolham a próxima irmã, mas ela é mais reservada, mais quietinha. Eu conversava muito com ela, inclusive no último filho, né, que nasceu quando eu fui avisar ela, eu falei, olha, a Bel tá grávida de novo. Ela, Rodrigo, não acredito. Né, que bênção, que Deus abençoe, né, sempre bem carinhosa comigo, mas até muito engraçado. Nossa, 5, hein? Agora eu quero ver como que você vai se virar. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Então, assim, a gente tinha um bate-papo muito legal, né? Sim, muito humana, muito... Ela, a Lúcia, né? Agora a Dirce, a gente está iniciando um relacionamento, muito querida também. Sim, mas esse mesmo formato também. Gosta de estar com as pessoas, a irmã Dirce vai brincar com as crianças. Quando você vê o horário do intervalo, onde está a irmã Dirce? No pátio, jogando bola, brincando com as crianças. Tem essa proximidade muito gostosa. As características ali são bem semelhantes, né? Sim. O amor pelo que faz, né? O carinho, a humildade, né? Uma acolhida sempre muito boa. Que legal. Então vamos falar um pouquinho, Lu, dos 75 anos do Vicentino Santa Cruz. Eu quero que você comente bastante sobre isso, porque é um feito muito legal, né? É uma história dentro da comunidade morouense, né? Não sei, também não pretendo chutar quantos anos que tem Campo Mourão. Eu não sou daqui, eu também vim de Umarama. 8. E aí, João? Acho que é 78. Porque no nosso histórico, eu sei pelo nosso histórico, eu estudei nosso histórico. Se eu li certo, se eu não estou enganada, Campo Mourão só tinha 3 anos de emancipação. Olha. Então são 78. Cresceu junto com Campo Mourão. Cresceu junto com Campo Mourão, com a Catedral de Campo Mourão. Quando nós viemos para cá, né? Quando as irmãs vieram para cá, eram 3 irmãs. A história, assim, é riquíssima. Elas vêm para cá de um ônibus. Elas brincam, assim, que na época parecia uma caixinha de fósforo, de tão pequenininho. Elas usavam o hábito delas, o chapéu delas eram grandes. Então, assim, elas vinham o chapéu batendo no teto do ônibus. O ônibus não era o ônibus que a gente vê hoje. Vieram de Curitiba. Adivinha quantos dias elas demoraram para chegar? Vamos ver. Uns 5 dias? 4 dias. 4 dias. 4 dias. De ônibus. Nesse ônibus que não é o ônibus que a gente visualiza no formato de hoje, pensando em 1950. Então era um ônibus menor, mais baixo, mais reduzido, cabiam... Estrada de terra devia ter arrodo. Com certeza, não era asfaltado nem nada. E aí elas vêm, fazem uma parada em Pitanga, encontram com o padre, como se fosse ele o assessor, ajudava elas, né? E eles vêm para cá. Esse padre ajuda muito elas nesse movimento de construir a escola, de levar o nome da escola adiante. Esse padre vinha de Pitanga a cavalo para cá, uma coisa assim fantástica. E elas chegam naquele dia, elas descrevem tudo certinho, a coisa mais linda de se ler. E também quando nós recebemos a irmã Terezinha, que foi uma das fundadoras, ela contando para as crianças. E elas chegaram e a comunidade acolheu, e aquele dia elas comeram galinha, trouxeram uma galinha, mataram uma galinha, aquela coisa de antigamente mesmo. Que legal, eu adoro história. Sim, e aí elas começam inicialmente escola para as meninas, depois que vai avançando, abrindo para todo mundo. Na época não era escola particular, era uma escola que o governo ali apoiava, e aí depois que virou escola particular. Quando fizemos 70 anos em 2020, era para se ter uma celebração dos 70 anos. Recordo. E aí veio a pandemia. Recordo. Então teria-se um jantar, foi uma coisa bem grande, estava sendo preparado com muito entusiasmo. Quando veio a pandemia,
Seguramos. Não tinha como fazer. Não tinha como fazer. E aí, agora em 2025, quando nós fizemos 75, sem pandemia, podendo celebrar, podendo festar, foi a primeira coisa que a irmã Lucilene, antes de sair, deixou organizado. Então, nós fizemos um jantar para os colaboradores ali próximo à data do aniversário. Veio essa irmã Terezinha na data do jantar, ela veio uma semana antes para ficar com as crianças, conversar, trocar as Contar um pouquinho da história. Sim, a própria irmã Geralda veio. Então, nós convidamos todas as irmãs que foram diretoras nesse período. Algumas já faleceram ao longo do caminho. Sim. Outras, né, não puderam vir, mas a irmã Geralda veio, a irmã Lucilene veio. Então, foi muito gostoso. E aí nós fizemos esse jantar com os colaboradores e todo o nosso estudo, todas as nossas celebrações, as nossas festividades são agradecendo, são de ação de graças, em respeito a essas 3 primeiras irmãs, a todos os colaboradores que passaram. Você imagina quantos colaboradores passaram 75 anos trabalhando ali? A família desses colaboradores. Que legal. Esses estudantes, essas famílias, né, que eu te falei que a gente conseguiu mensurar em 63 mil, mais ou menos. Os que estão na atualidade. E nós temos colaborador ali de 33 anos de casa. Dentro de 75, quase. Uma vida, hein? Uma vida, quase chegou na metade do que a escola é. E então, nesse jantar, nós aproveitamos também para agradecer, homenagear essas pessoas que estão ali há muito tempo, que acreditam nessa causa, que fazem as coisas acontecer. Agora, nós temos aí, né, o desfile 7 de setembro, possivelmente, para enaltecer estes 75 anos. Depois nós temos a nossa própria matrícula, pensando nesses 75 anos. Então, tudo foi voltado para o ano de 2025 está sendo voltado para esse acontecimento. Exatamente. Legal. E nós estamos fazendo, ainda vamos fazer algumas ações nessa celebração, e uma delas foi o plantio de 75 árvores. Então, nós levamos o nosso ensino médio, fomos plantar 75 árvores, representando uma árvore para cada ano. Para cada ano. Pensando nessa vida, em deixar um legado, eles plantaram 75 árvores. Foi lindo, assim, inclusive, foi a arte que saiu na revista. Exato. Não é só o plantar, né? Não. É saber o porquê que está plantando, né? Exatamente. Que legal. O porquê, para quê, qual o impacto social que isso tem. Nós estudamos muito com eles. Tem um documento do Papa Francisco, Laudato Si, que fala que nós somos parte dessa casa comum, esse cuidado desta casa comum. Então, como que nós fazemos parte disso? Como que nós atuamos com responsabilidade sobre isso? Então, uma das primeiras escolhas de ação foi fazer o plantio de 75 árvores, foi a ideia de uma professora nossa, a professora Sandra, que é pastoralista também, e fez parte desse movimento. Isso é bacana, porque a casa, né, a instituição, ela lembra que nós temos uma missão, que é cuidar, né, das coisas que foram feitas por Deus. Isso eu acho muito interessante, né? Tem que ter essa consciência, né, dessa casa comum, que nós devemos cuidar dela, porque Deus deixou isso para nós, né? Super criação de Deus. Que legal. Então, 75 anos, muita comemoração. E tá vindo aí, né? Estamos fechando o primeiro semestre, né, Lu? Sim. E o segundo semestre também já fala em matrícula, né? Sim, sim. Nós não somos, Rodrigo, assim, ansiosos. Sim. Quando a gente olha no cenário Brasil, há muitas escolas que viram o semestre, elas começam já a fazer matrícula. A fazer a matrícula do outro ano. O que nós temos de ideal, o que nós pensamos, o que nós acreditamos? Nós ainda temos um ano acontecendo. Exato. E nós precisamos terminá-lo com responsabilidade antes de pensar no próximo. Perfeito. Claro que nós temos que pensar no próximo. Planejamento já tem, mas eles estão focados alinhamento, no ano letivo. Campanha de matrícula. O ideal não é só uma matrícula bonita para ser colocada no outdoor. É um estudo de reflexão do ano inteiro. Então, por exemplo, esse ano nós temos lá Conectando Gerações. Nós passamos o ano nas nossas reflexões com os professores, nas nossas ações com os estudantes, estudando e participando ativamente da educação, pensando nesse tema.
Se um estudo muito grande, qual é o tema do próximo ano? Que nós vamos estudar, que nós vamos rezar, que nós vamos praticar. Então, não é simplesmente pôr para dentro, né? Então, nós sempre abrimos a nossa campanha de matrícula 1º de outubro. Então, iniciamos outubro, temos ali 2 meses finais, saímos ali pelo menos do 2º trimestre, estamos no 3º trimestre para poder olhar para o próximo ano. Aí a gente abre a nossa campanha de matrícula primeiro para os rematrículas, para quem é da casa, para garantir o seu primeiro horário. Eu quero continuar à tarde, então seja o primeiro a garantir. Legal, já vai... E daí depois a gente abre para as famílias externas. Nós recebemos, Rodrigo, o ano inteiro visitas nos conhecendo. Isso. Ela não acontece efetivamente só no período de matrícula, mas no período de matrícula mais intenso. Que bate-papo legal. Eu gostaria aí que você falasse, deixasse uma mensagem para as famílias, né, que tem o filho lá com vocês, né, transmitisse uma mensagem para eles. Sim. Vocês são excelentes familiares, viu? É uma escola que acredita em valores e também tem clientes que acreditam em valores. É uma venda muito casada, uma venda, é um casamento perfeito. Legal. E que bom ter famílias como vocês com a gente. Famílias que acreditam na educação, famílias que acreditam na seriedade do nosso trabalho, que apoiam o nosso trabalho. Quando tem algo que não tá legal, que nós somos passíveis de erro, são os primeiros a bater a nossa porta e dizer, olha, isso aqui não tá legal, a gente tem condição de melhorar. Então, famílias como as nossas famílias do Santa Cruz são famílias nota 10. Que bom ter familiares como vocês trabalhando juntos com a gente para essa formação humana. Muito bom ter familiares assim, mas eu também aproveito para deixar um recado para nossa equipe, né? Para essa equipe que eu tenho aí de 140 colaboradores, que é uma equipe que não mede esforço, é uma equipe nota 1 milhão para essa equipe, que são pessoas, gente boa, vicentinos, e que fazem a nossa escola, nosso colégio ser uma educação de qualidade. Um beijo no coração de todos vocês e muito bom estar aqui para falar de tudo isso, dessa imensidão que é esse colégio, viu, Rodrigo? Só agradecer. Legal, e eu aproveito para te cumprimentar, né? Cumprimento você e também cumprimento a todos os colaboradores, né? As irmãs também. Mando um abraço para... Não vou falar nome por nome, porque se eu esquecer de alguém... Pode ser para a irmã Dirce, em nome de todos. Um abraço para a irmã Lucilene também, para a irmã Lúcia, né? Sim. Então, para todas as irmãs da casa. E meu muito obrigado para você, Lu. Pela disponibilidade, pelo tempo, pelo bate-papo gostoso que nós tivemos hoje. E as portas estão sempre abertas, viu? Combinado. Sucesso na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E quem sabe, já que você quer ter mais um filho, né? Vamos rezar para ser gêmeos. Brincadeira. Então foi isso, pessoal. Recebemos hoje a diretora pedagógica do Colégio Vicentino Santa Cruz, né? Luana Oliveira Chiminácio Pereira. Mais uma vez, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda. E esse foi mais um episódio do O Especialista Podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.